Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Mecânica Geral, Plano Cartesiano. Bem, vamos pegar um plano cartesiano e vamos aprender a localizar os pontos no plano cartesiano. O plano cartesiano tem o X, o Y e o Z. O X é representado pela letra I, o Y J e o Z K. Inicialmente vamos identificar o ponto A. Muito bem. Aqui está o ponto A. Podemos perceber que o ponto A está no plano formado pelo Y e Z. Ou seja, nessa paredinha Z menos Y, que está o ponto A. Então, concluímos que, se ele está nessa paredinha que está entre o Z e o Y, significa dizer que ele não ocupa em nenhuma posição no X. O X do ponto A é 0. O Y, ele anda 1 metro para cá. Como a setinha indica que o sentido positivo do Y é aqui, o Y vai ser menos 1. E o Z, 3 metros no sentido positivo do Z. Então, meu ponto A é 0i, não andou nada no eixo X. Menos 1j, andou menos 1 no eixo Y. 1 no sentido negativo, menos 1. E 3k, 3 no sentido do eixo Z. Muito bem, aí está o ponto I. A, 0i, menos 1j mais 3k. Calculando agora o ponto B. O ponto B está abaixo do plano da superfície. Nós podemos observar que x e y fazem um plano. E o ponto B está 1 metro abaixo desse plano. Então vamos lá. O ponto B, para eu localizar o ponto B, no eixo X eu tenho que andar 2 metros. Veja bem, 2 metros. No eixo Y, 3 metros no Y. E no eixo Z, 1 metro no sentido negativo. Por quê? O 0Z está em cima desse plano aqui, XY. E o ponto B está 1 metro abaixo. Então está 1 metro no sentido negativo. Ou seja, o ponto B vai ser 2i, 2 que se deslocou no eixo X, 2i, 3j, 3 que se deslocou no eixo Y, ambos positivos, então no mesmo sentido do eixo, e menos 1k, 1 que se deslocou no sentido contrário ao eixo Z. Ó. Ok. Voltando ao primeiro desenho, nós temos o seguinte item, os dois pontos. Se eu quiser representar um vetor que liga o ponto A e B, a reta que liga o A a B em vetor, se for de A para B, eu vou pegar o ponto B, subtrair do A. Se for de B para A, eu vou pegar o A e subtrair de B. Então vamos achar o segmento AB, ou seja, um vetor, uma linha reta que liga o A e B representado vetorialmente. Então está aqui, ó, vetor segmento AB. Então vou pegar o B e subtrair do A. O B está aqui. E aqui está o ponto A. Ó. Então em X, eu saí do ponto 0 e fui ao 2. Então é final menos inicial. 2 menos 0. 2i. No Y, eu estava no ponto menos 1 e fui para o ponto 3. 3 menos menos 1, 4j. Y é j. E no K, eu estava a 3 de altura e fui a menos 1.
menos 4K. O que significa o resultado encontrado? Significa dizer que se eu quiser deslocar do ponto A para o ponto B, eu tenho que movimentar 2i. Então, se eu estou no ponto A, no eixo X, para chegar ao ponto B, no eixo X eu tenho que andar 2 metros no X. Então, andei 2 metros para cá. 4J. O Y tem que andar 4 metros. Por que 4 metros? Porque eu estava aqui, ó. Então, andei 1 metro para chegar aqui. E mais 3. E no eixo K, eu andei menos 4. Porque eu estava lá em cima no 3 e fui lá para baixo no menos 1. Então, disse 3, 1, menos 4. O menos 4 significa dizer que o deslocamento foi no sentido contrário ao eixo Z. Muito bem. Se eu quisesse colocar uma trena aqui, uma régua, para medir o tamanho desse segmento AB, o resultado seria x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. 36 tirou a raiz, deu 6 metros. Então o segmento mediria 6 metros. E se eu quiser encontrar o vetor unitário, eu ia pegar o vetor que eu tenho, o vetor do segmento AB, 2i mais 4j menos 4k, e dividir pelo valor da medida, 6. Então esse unitário deu 0,33i mais 0,667j menos 0,667k. Se eu tenho um unitário de um segmento, se eu quiser achar as medidas do segmento, ou se eu quiser achar o vetor força que atua no segmento, é só pegar o valor escalar desses vetores e multiplicar pelo unitário. Por exemplo, eu sei que o vetor unitário AB vale esse valor. Eu sei que a medida AB vale 6. Então, se eu multiplicar esse valor por 6, eu vou ter o vetor. Por exemplo, eu sei que uma força de 100 newtons atua exatamente em cima daquele eixo. Se eu quiser achar a força vetorial, vou pegar o 100 e multiplicar aqui. Eu vou achar o vetor força. Ok? Essa aula foi um oferecimento de Canil com Isabela, Pug e Boxer. Canil com Isabela, criamos o seu melhor amigo. Obrigado.